meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 13 do livro Lembranças que o Vento Traz. Mas antes, eu peço o seu apoio ao canal, para você deixar o seu like, se possível um compartilhamento, um comentário. E se você está chegando agora, gostou do canal, então eu peço que você se inscreva. São atos que para você não custa nada e que para mim ajuda muito, certo? Então, dados os recados, vamos para o capítulo 3. Da porta da sala, Clarice observava Vicente, cuja cabeça subia e descia por entre a espuma branca das ondas. Ele erguia o corpo e mergulhava em seguida, afundando e sumindo na água, só reaparecendo mais além, depois da arrebentação. Parecia sentir imenso prazer naquilo. O mar estava sereno e límpido, e as ondas quebravam a distância, percorrendo um longo percurso para depois morrer na beira da praia. Clarissa não podia ver o rosto de Vicente. Distinguia apenas o seu porte másculo, seminu, nadando ao longe, misturando-se àquele verde tão cristalino. Parecia que uma mina de cristal se havia derretido ali, de tão transparente e cintilante era a água. Ela estava extasiada. Daria tudo para dar o mergulho com menos roupas, mas sabia que Abílio não consentiria. No entanto, não podia se conformar. Que mal poderia haver em dar um mergulho só? Pensando nisso, tomou uma decisão. Ainda era cedo. Angelina dormia e Abílio havia saído com Tião para resolver uns assuntos. Bastava que se levantasse, tirasse o vestido e se atirasse na água. Nem precisava tirar tudo. Entraria com suas roupas de baixo. Clarissa correu para a beira da praia, perto de onde Vicente se encontrava. Ao vê-la, o rapaz se aproximou e esboçou um sorriso, cumprimentando-a com jovialidade. — Bom dia, Clarissa. Ela desviou o olhar de seu peito nu e tentou aparentar naturalidade. — Bom dia, Vicente. O que faz aqui logo tão cedo? — Vim dar o mergulho. Está fazendo tanto calor. — É verdade. Por que não entra também? Era nisso mesmo que eu estava pensando. Em silêncio, ela começou a se despir, e Vicente abriu a boca atônito. — O que está fazendo? Indagou perplexo. — Tirando minhas roupas. — O quê? Mas você não pode. — Por que não? Você não está despido? — Mas é diferente. Sou homem e não estou nu. Estou com ceroulas. Vendo que ela começava a desabotoar a blusa, exclamou. — Ficou louca, é? E se meu pai a pega? — Não se preocupe, não vou tirar tudo. Ela tirou a blusa, soltou a saia e ficou só de corpete e combinação. Já estava bem melhor e mais leve. Aproximou-se da beira e experimentou a água. Estava fria, mas seria ótimo para refrescar do calor. Aos pouquinhos, Clarissa foi entrando, sentindo na pele aquela água deliciosa. Mais um pouco e chegou perto da arrebentação, com Vicente atrás dela sem dizer nada. De repente, parou. Não conseguia ir além. Tinha medo de perder o pé e afundar. Ela não sabia nadar e não queria morrer afogada. Já passara por aquela experiência uma vez. Não desejava repeti-la. — Aqui está bom, disse, voltando-se para o enteado. As ondas eram pequenas e quebravam bem perto dela, mas fortes o suficiente para impulsionar o seu corpo para frente e para trás. Ela ria deliciada e se abaixava para sentir o contato da água em todo o seu corpo. Vicente, que já começava a se acostumar com a presença dela, chegou mais perto e, vendo a sua alegria, pôs-se a rir e a atirar água nela, fazendo chafariz com as mãos. — Venha! Chamou ele. — Vamos entrar mais um pouco. — Não, aqui está bom. Não quero ir além, tenho medo. — Mas não há perigo. — Não quero, sei das correntezas. Vicente achou melhor não insistir.
Sabia que ela ficara com medo depois do naufrágio e era natural. Então mergulhe, estimulou ele. Molhe a cabeça. Não sei se tenho coragem. Vamos, eu a ajudo. Segurando-a pela mão, ele foi abaixando seu corpo na água, até que seu pescoço ficou praticamente imerso. Aos pouquinhos, ela foi se abaixando, levando a cabeça para dentro da água. Já começava a mergulhá-la quando sentiu a água em seu nariz e levantou apavorada. Aquela sensação! Parecia que estava afundando e que não conseguia respirar. Aquilo a apavorou e ela tentou fugir. Lembrou-se do navio, da queda na água, da massa líquida encobrindo sua cabeça, impedindo-a de respirar. Ela começou a gritar, e Vicente segurou-a firmemente pelo pulso, tentando contê-la. Mas ela estava transtornada, sem conseguir raciocinar direito, sentindo falta de ar. Só o que queria era fugir dali. Solte-me! Gritava, enquanto se debatia ofegante. Quero respirar! Não consigo respirar! Clarissa, acalme-se, você está na praia. Não, estou afundando. As ondas! Oh, meu Deus! Ela se debatia loucamente, tentando desvencilhar-se dele, mas quanto mais lutava, mais ele a segurava. Até que, não podendo mais suportar aquela agonia, Vicente estreitou-a de encontro ao peito e começou a acariciá-la, dizendo baixinho em seu ouvido: Shh, calma, calma, está tudo bem. Eu estou aqui. Estarei sempre aqui. Calma, não se preocupe. Vou cuidar de você. Aos poucos ela foi se acalmando, até que começou a raciocinar. De repente, deu-se conta de que estava na praia e não no navio, encostada ao peito másculo de Vicente. Aquele contato lhe causou um estremecimento e ela se afastou, encarando-o em silêncio. Foi quando percebeu o quanto ele era bonito, os cabelos castanhos, a pele bronzeada de sol, os olhos tão verdes que pareciam 2 gotas de mar, os músculos bem torneados que lhe davam aquele ar de Deus recém-saído das ondas. Clarissa fitou horrorizada com seus próprios pensamentos. Afastou-se dele e começou a recuar, as costas voltadas para o horizonte. Ele estendeu a mão para segurá-la, mas ela se retraiu toda, o corpo indo e vindo ao sabor das ondas. Nesse vai-vem, ela foi se aproximando novamente de Vicente, até que uma onda, um pouco mais forte, estourando em suas costas, jogou-a de encontro a ele, e ele abriu os braços para ampará-la. Clarissa entrou naquele abraço como se houvesse sido feita para ele, e seus rostos se encontraram, seus olhares se cruzaram, os lábios quase se tocando. Ela abriu a boca para protestar, mas Vicente, levado pela emoção, colocou seus lábios aos dela, num beijo ardente e prolongado, que Clarissa correspondeu sem pensar em mais nada. Ambos estavam em êxtase, até que as mãos de Vicente começaram a deslizar pelo seu corpo, e ela se assustou. Imediatamente repeliu-o, desferiu-lhe um tapa no rosto, dizendo cheia de indignação: Como ousa? Sou sua madrasta. Mas não é minha mãe. Ele permaneceu estudando-a, louco de vontade de abraçá-la e dizer o quanto a amava. Mas Clarissa, assustada com seus próprios sentimentos, levou a mão ao peito e começou a se afastar, lutando para vencer as ondas que se agarravam em suas pernas. Pouco depois, alcançou a praia, apanhou suas roupas e correu sem as vestir, torcendo para não encontrar ninguém pelo caminho. Deu a volta na casa e foi para o terreiro atrás. Apanhou água do poço e jogou sobre sua cabeça, esfregando-a com o sabão que estava ao lado. Em seguida, toda molhada, correu para dentro de casa, passando pela cozinha, pela sala, subindo as escadas e trancando-se no quarto, deixando atrás de si um rastro de água pelo chão. Ninguém a vira. Clarissa estava apavorada. Por mais que detestasse Abílio,
Ele era seu marido, e ela era uma mulher direita. Como podia ter se deixado levar pela emoção do momento e permitido que Vicente a beijasse? Vicente. Ele era atrevido e rude, mas havia algo nele que mexia com ela. Era seu enteado, mais novo do que ela, mas mesmo assim não podia resistir. Aquele beijo, Clarissa adorava aquele beijo, mas não podia sequer admitir para si mesma. Não era direito. O que faria dali para frente? Como proceder para que Abílio não percebesse o que lhe ia no coração? E se Vicente começasse a persegui-la? Não. Ele não parecia o tipo de rapaz que corre atrás de uma moça. No entanto, os olhares, esses sim, poderiam ser reveladores. Mas Clarissa não deixaria que aquilo acontecesse novamente. Casara-se com Abílio e iria honrar o seu nome, e não manchá-lo com uma traição da pior espécie. Dali para frente, estava decidida. Jamais voltaria a ficar a sós com Vicente, e não permitiria que ele tocasse naquele assunto ou insinuasse qualquer coisa. Faria com que ele visse que ela fora tomada por um acesso de loucura, fruto das dolorosas lembranças que a água sobre o nariz lhe causara, e que não estava lúcida o suficiente para impedir aquela infâmia. Vicente, por sua vez, sentia-se angustiado. Vendo Clarissa se afastar, quis sair atrás dela, mas o senso de dignidade o impediu. Ele não era um cafajeste, à espera de que o pai virasse as costas para lhe roubar a jovem esposa. Era um homem decente e também se deixara levar pelo momento. Sensibilizado com o sofrimento de Clarissa e perturbado pela proximidade de seu corpo. Mas aquilo não iria se repetir. Ele estava disposto a afastar-se dela e evitar a sua presença. Passaria o máximo de tempo longe de casa. Fugiria se preciso fosse. Não iria tirar o seu nome e o de sua família na lama só porque se apaixonara pela esposa de seu pai. Ele era um homem distante, e Vicente o odiava, mas era seu pai. Devia-lhe ao menos respeito, e isso ele sabia que não poderia lhe negar. Pouco depois, Angelina descia para o café. Quando chegou na sala, encontrou a mesa posta. Clarissa já havia voltado e serviu-lhe um copo de leite e um pedaço de bolo. — Onde está todo mundo? Perguntou. Seu pai saiu, não disse aonde ia. — E Vicente? Não sei, acho que está na praia. Vicente entrou logo em seguida. Vestia uma calça que lhe batia nos tornozelos e uma camisa branca desabotoada até a altura do umbigo. Quando o viu, Clarissa sentiu um arrepio. Trazia os cabelos ainda molhados e os olhos faiscaram quando encontraram os dela. Ele a encarou em silêncio e entrou, passando direto pela mesa, sem nem cumprimentar a irmã. — Não vem tomar café, Vicente? Perguntou ela com sua vozinha infantil. — Não, estou sem fome. — Onde esteve? Nadando? — Não é da sua conta, pirralha. Meta-se com a sua vida. — Nossa, que azedume! Queixou-se ela, fazendo beicinho. — Deixe, querida, intercedeu Clarissa. Vicente deve estar aborrecido, não ligue para ele. Vicente não disse nada e prosseguiu seu caminho, subindo as escadas e trancando-se no quarto. Clarissa não queria falar com ele, mas precisava chamá-lo. Estava na hora de sair, ou ele chegaria atrasado à escola. A contragosto, foi bater à porta de seu quarto. — Vicente! Chamou. — Está na hora. Sabe que seu pai não gosta que se atrasem. Ele não respondeu. Ela sabia que ele estava lá dentro e que ia escutar o seu chamado, mas não estava disposta a insistir. Cumprir o seu papel. Se ele não a atendera, era problema dele, que ficasse em casa e depois aguentasse a fúria do pai. Ela rodou nos calcanhares e começou a descer as escadas. Precisava ela mesma levar Angelina. Quando estavam saindo de casa, Abílio vinha chegando em companhia de Tião
e foi logo perguntando: Onde está Vicente? Ele está lá no quarto, respondeu Angelina. Não vai à escola? Não sei, seu Abílio, esclareceu Clarissa. Fui chamá-lo, mas ele não respondeu. Abílio balançou a cabeça e não disse nada. O que estaria aquele menino fazendo? Quer que eu leve a sinhazinha Angelina, senhor? Era a voz de Tião, que o tirava de seu devaneio. O quê? Ah, sim, Tião, por favor. Angelina subiu no carro de boi e se foi com ele, enquanto Clarissa voltava para dentro de casa em companhia de Abílio. Ele subiu e ela foi arrumar a casa. Não tinha vontade de conversar e ele também não parecia interessado em nada que ela tivesse a dizer. Mas o que é que está acontecendo, Vicente? Indagou Abílio, irrompendo pelo quarto do filho. Por que faltou à escola? Vicente encarou-o com desprezo e respondeu sem interesse. Não estou me sentindo bem. Ah, não é? E o que está sentindo? Posso saber? Não sei. Um mal-estar. Deixe de mentiras, menino, porque sei que não tem nada. Quando saí, você estava indo em direção à praia. Vai querer me convencer de que agora está passando mal? Acho que tomei muito sol. A muito custo, Abílio conseguiu controlar a raiva. Sabia que Vicente ainda o acusava pelo que acontecera à mãe e não conseguia se conformar. Sei que você está mentindo, retrucou Abílio. Contudo, não quero me desgastar com você. Mas não vá pensando que isso vai se tornar um hábito, porque não vai. Você vai concluir os seus estudos e depois vai para o Rio de Janeiro para cursar uma universidade. Não é isso que quer? Ele não respondeu e Abílio prosseguiu. De qualquer forma, é o melhor para você. E se eu não quiser mais ir? Revidou ele em tom de desprezo, só para provocar o pai. Posso ter mudado de ideia. Não, não pode. Você vai para a capital e pronto. Vai estudar e se formar, e viver longe daqui. Por quê? Gosto daqui. Essa cidade não é para você. Quero um futuro melhor para você. E o que eu quero, não importa? Quem lhe deu autorização para decidir as coisas por mim? Deus? Ou mamãe? Abílio mordeu os lábios com tanta força que sentiu um gosto amargo de sangue. Tinha vontade de esbofetear o filho, mas controlou-se. Ao invés disso, ergueu-o pelo colarinho e, encarando-o com fúria, esbravejou. Não preciso da autorização de ninguém para mandar em meus filhos. Você vai para a capital e pronto. Já estou até providenciando sua matrícula na universidade. Vicente sustentou seu olhar e colocou as mãos sobre as do pai, soltando-a de seu colarinho. Estava abismado. Como o pai podia decidir sobre sua vida à sua revelia? Ele virou-lhe as costas e sentou-se na cama, dizendo com raiva: Matriculou-me na universidade? Mas em que curso? No de medicina. Não era o que queria? Ser médico? Não sei. Ainda não me decidi. Pois decida-se logo. Ainda há tempo de trocar de curso, se você desejar. Pode estudar o que quiser, contanto que estude. Está me ouvindo? Abílio rodou nos calcanhares e saiu, batendo a porta atrás de si e deixando Vicente furioso. Por que o pai tinha que ser tão arrogante e prepotente? Quem pensava que era para tramar o seu futuro pelas suas costas? E se ele mudasse de ideia e não quisesse ir? Mas Vicente sabia que iria. Concordava com o pai. Era o melhor que tinha a fazer, ainda mais agora, que se descobrira apaixonado por Clarissa. Ele não podia ficar e se arriscar a pôr tudo a perder, traindo-se diante do pai. Naquela noite, Clarissa deitou-se cedo para dormir. Os acontecimentos do dia a haviam desgastado sobremaneira. Vicente a deixara confusa e transtornada, e ela passara o dia a pensar no que havia acontecido. Abílio subiu mais tarde.
recebera a visita de seu gestor de negócios, que cuidava de suas joalherias na capital, e teve que levá-lo até a cidade. Já era tarde e o homem foi para a casa de um conhecido que costumava alugar-lhe um quarto sempre que tinha negócios a tratar ali. Abílio jamais ofereceu pousada ao homem, que o achava esquisito, mas nunca disse nada. Ele era generoso e pagava bem, e isso já era o suficiente para não reclamar. Ao passar pela porta do quarto de Clarissa, Abílio viu luz por debaixo da porta, sinal de que ela ainda estava acordada. Já ia passar direto, mas resolveu mudar de ideia. Aproximou-se da porta, já ia bater, mas desistiu. As palavras de Clarissa ainda ecoavam em sua mente. Ela dissera que tinha nojo dele, o que o machucara profundamente. Devia seguir direto para o seu quarto, mas não conseguiu. Fazia já algum tempo desde a última vez que a amara e sentiu o desejo crescer em seu corpo. Afinal, ela era sua mulher e ele tinha lá os seus direitos. Mesmo hesitante, resolveu bater e esperou, até que ela mandou que entrasse. Boa noite, disse ele, entrando e sentando-se ao lado dela. Ah, seu Abílio, é o senhor. Faz tempo que não vem aqui. O que deseja? Ele abaixou os olhos constrangido e sussurrou. Não sabe? Sem esperar resposta, beijou-a desajeitadamente. Tomada pela surpresa, Clarissa quis recuar, mas não se atreveu. Ele era seu marido e fazia muito tempo que não a procurava. Abílio deitou-a na cama e a amou, sem que ela demonstrasse nenhum sinal de prazer ou satisfação. Entregava-se a ele por obrigação, mecanicamente, sem nenhum sentimento ou emoção. Percebendo-lhe a indiferença, Abílio se arrependeu. Na época de Leonor, costumava ser um homem ardoroso, mas com Clarissa era diferente. Temia deixá-la chocada e não queria mais lhe dar a chance de dizer que ele a enjoava. Por isso, limitou-se a agir rapidamente, só para saciar seu desejo, e assim que terminou, levantou-se, ajeitou a roupa e concluiu friamente. Obrigado, Clarissa. Durma bem. Saiu vagarosamente, fechando a porta sem fazer barulho. Depois que ele se foi, Clarissa virou-se para o lado e começou a chorar, pensando em Vicente. Como seria bom se pudesse amá-lo ao invés de Abílio. Assustou-se com seus próprios pensamentos e recriminou-se intimamente. Como podia pensar aquelas coisas? Vicente era seu enteado, e ela já decidira que nunca mais lhe daria oportunidade de se aproximar dela, muito menos de tocá-la novamente. Com um suspiro, apagou a vela e fechou os olhos, tentando dormir. Foi quando escutou novamente aquele gemido, vindo do fim do corredor. Ui! Ela ergueu-se na cama e olhou pelo vidro da janela. Como não havia vento, aquele barulho tinha que ser de outra coisa. Apurou os ouvidos e escutou novamente. Ui! O espírito de Dona Leonor parecia haver voltado. Imediatamente, Clarissa tornou a acender a vela e levantou-se, saindo para o corredor. Estava escuro e silencioso, mas ela foi avante, caminhando em direção ao último quarto. Quanto mais se aproximava, mais nítido ficava o barulho. Aquele som era de arrepiar e parecia saído das paredes. Era mesmo um gemido, e Clarissa concluiu que só podia ser de Leonor. Ao chegar à porta de seu quarto, empurrou o trinco e entrou, indo ajoelhar-se bem no centro do aposento. Com fervor, elevou o pensamento a Deus e começou a rezar em voz alta. Senhor, aqui estou para interceder pela alma de nossa querida irmã Leonor, que ela possa, neste momento, receber todo o amor que... De repente, fez-se um ruído infernal. Das paredes do quarto, começou a soar um estrondo aterrador. Bum! 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 Ela estacou mortificada, gelada de pavor.
O ruído ia se alastrando, como se quisesse invadir o quarto, e ela ficou apavorada. Uma lufada de vento bateu à porta, e ela quase desmaiou de susto. Tentando controlar o pânico, correu para ela e a escancarou, quase caindo ao dar um encontrão em Abílio, que acabava de chegar. — Seu Abílio, o que faz aí? — Eu é que lhe pergunto. O que veio fazer no quarto de minha ex-esposa no meio da noite? Ouvi um barulho e... Um barulho? Sim, o senhor também ouviu? Foi o vento. Começou a ventar há pouco. E parece que vai chover. Ouvi os trovões. Será? Ao invés de responder, ele lhe fez outra pergunta. Por que está fazendo isso? Por que não deixa Leonor em paz? Desconcertada, ela procurou justificar-se. Ela jamais terá paz dessa maneira. Bem se vê que seu espírito está atormentado e não consegue descanso. Ele a olhou confuso e ela continuou. O senhor não pode dizer que não acredita. Sei que frequenta o ritual dos negros, que é todo baseado no culto dos mortos. Eu não disse que não acredito. Apenas não vejo motivos para você mexer com essas coisas. Não estou mexendo com nada. Venho aqui apenas para orar, e o senhor devia ficar satisfeito. Ele suspirou desanimado, segurou em seu ombro e falou com voz de súplica. Faria um favor para mim? Um favor? O quê? Será que poderia me deixar sozinho no quarto de Leonor? Por favor, preciso ficar a sós com minhas lembranças. Está bem, seu Abílio. É justo o que me pede. Sei o quanto sofre e vou respeitar sua dor. Obrigado. Ele entrou no quarto e trancou a porta à chave. O que será que iria fazer? Será que iria rezar? Clarissa não conseguiu conter a curiosidade e encostou o ouvido na porta, tentando escutar alguma coisa. Só o que ouviu foi um clique, abafado, e concluiu que ele devia estar remexendo nas gavetas. Pobre Abílio. Jamais conseguiria se perdoar por haver tirado a vida da esposa. Ele acabara com seu sofrimento, mas não conseguira dar-lhe a tão esperada paz. Clarissa? Chamou uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Ah, Angelina! O que é, meu bem? Será que eu poderia dormir na sua cama? Por quê? É que eu ouvi um barulho horrível, os trovões. Está com medo? Uhum. Está bem, então. Não se preocupe, os trovões não podem feri-la. Clarissa seguiu de mãos dadas com Angelina, entrando em seu quarto e acomodando-a em sua cama. Cobriu-a, deitou-se a seu lado e apagou a vela, dando-lhe em seguida um beijo de boa noite. Os trovões pipocavam à distância, e o clarão dos raios penetravam pela janela, causando-lhe um aperto inexplicável no coração. Confusa, olhou para Angelina. A menina, sentindo-se segura com a proximidade de Clarissa, fechou os olhos e falou sonolenta. Não me deixe sozinha, por favor. Tenho medo. Logo adormeceu, mas Clarissa só conseguiu conciliar o sono altas horas da madrugada. Quando finalmente dormiu, vó Tonha estava a seu lado, pronta para partir com ela em mais uma de suas visitas ao mundo espiritual. Dessa vez, Clarissa tornou a ver aquela estranha aldeia de negros. Parecia-lhe muito familiar, embora ela nunca tivesse visto aquele lugar. Ela estava parada perto de uma árvore, tendo ao lado vó Tonha, que lhe dizia para ter calma. Naquele instante, uma menina de seus 9 ou 10 anos vinha sendo arrastada por um homem grande, enquanto a seu lado uma mulher chorava desolada.
A mulher aproximou-se da menina, em lágrimas, e desabafou. Mudima, minha filha, eu a amo muito. No entanto, nada pude fazer, pois o chefe da tribo a vendeu ao homem branco. A menina chorava desesperada, não queria ir, até que um homem branco apareceu e colocou em seu pescoço uma espécie de coleira, puxando-a com violência. Mudima esperneava cada vez mais, e o homem, já sem paciência, puxou-a com mais força ainda, e ela caiu ao chão, sendo arrastada por seu verdugo. Ao fundo, um velho observava, olhar frio e distante, apoiava-se em seu cajado e olhava aquela cena com um estranho brilho de satisfação. Era o chefe da aldeia, e fora ele quem vendera Mudima, juntamente com outros homens, ao comerciante branco que lhe oferecera fumo e cachaça em troca da valiosa carga. Depois que a algazarra cessou, o velho virou as costas e partiu para dentro de sua choupana, mas foi detido pelo olhar acusador de Adalim, mãe de Mudima, que, dedo em riste, dizia impiedosa: é um homem perverso, Tatá, Igboanã. Um dia ainda vai se arrepender e vai receber de volta todo o mal que nos fez passar. Sem esperar resposta, Iadalim partiu desabalada para fora da aldeia. Estava arrasada e precisava pensar. Igboanã, abatido, entrou em sua choupana e fingiu que ia rezar. Como gostava de Adalim! Mas ela não queria ser sua. Ele era um velho, já possuía 2 esposas, e ela, cheia de juventude e vida, casara-se com um jovem guerreiro da tribo, e com ele tivera 4 filhos, sendo Mudima sua filha adotiva. Igboanã nunca se conformou com a perda da amada e vivia esperando uma chance de se vingar, até que naquele dia a oportunidade surgiu. Ao receber a visita do homem branco, que lhe pedia uma negrinha de seus 9 ou 10 anos, Igboanã lembrou-se de Mudima. Era escrava, filha de valente guerreiro de uma tribo vizinha, cuja mãe havia sido feita escrava após a derrota daquele povo. Quando Mudima nascera, a mãe não resistira ao parto, e a menina fora criada por Iadalim, como se fosse sua própria filha. Mas não passava de uma escrava, e os escravos não tinham direitos ou privilégios. Assim, Igboanã vendeu-o ao homem branco para se vingar de Iadalim, que muito sofreu com a perda da menina. Sem nada entender, Clarissa assistia àquelas cenas sem delas participar, como mera espectadora, sentindo no coração uma profunda dor. O que significava tudo aquilo? Por que Votonha lhe mostrava aquelas coisas? Ela lançou a outra um olhar inquisidor, e Tonha, segurando-a pela mão, com ela alçou o voo, indo pousar na praia, no mesmo lugar em que sempre costumavam conversar. Votonha, o que significa tudo isso? Não consigo entender. Calma, minha menina, retrucou Tonha com doçura. Tenha paciência e confie. Por que me mostrou essas coisas? Seu irmão em breve chegará, e muitos segredos irão se desvendar. Meu irmão tem alguma ligação com o que acabamos de ver? Tem sim. O que vi foi uma de minhas encarnações? Foi. Estou lhe revelando suas vidas passadas porque é importante para que você se ajude no presente e ajude aqueles que a cercam. Embora você não se lembre de tudo ao acordar, as impressões do que vê retornam em forma de intuição, e você tem se orientado muito bem, fazendo as escolhas certas, de acordo com o que estou tentando lhe mostrar e ensinar. Mas quem são aquelas pessoas? E que lugar é aquele? Trata-se de uma aldeia na África, mais precisamente em Angola, onde nasci. Foi o que pensei, e você estava lá. Estava. Era Mudima, não era? Era sim. E eu? Quem era eu?
Não sabe? Não, não sei. Pois então, não pense nisso agora. Você ainda tem dificuldade de se aceitar naquela vida, porque não gosta do que fez e não quer recordar, mas é preciso. Não entendo, vó Tonha. Em que isso vai me ajudar? Você precisa conhecer a verdade para se libertar da culpa e do orgulho. A culpa a acorre imensamente, porque você não conseguiu ainda se perdoar. Quanto ao orgulho, a própria vida está ensinando a domá-lo e utilizá-lo na dose certa e nos momentos certos. Mas agora venha, precisamos voltar. Quando o dia amanheceu, Clarissa conseguiu reter na memória grande parte do que sonhara. Tonha estava sempre a seu lado, e Clarissa sentiu imensa saudade dela. A ex-escrava sempre fora sua amiga e costumava protegê-la da tirania do avô e da rigidez do pai. O pai não era um homem mau, apenas não tinha a menor consideração pelos escravos e achava mesmo que lugar de negro era na senzala, até que não os maltratava. Dava-lhes uma alimentação razoável e permitia que festejassem seus orixás aos domingos. Nessas ocasiões, Clarissa sempre dava um jeito de comparecer, e o pai não se importava, só não admitia desobediência ou arrogância. Ela e o irmão detestavam a escravidão, e suas lembranças da infância eram povoadas pelas inúmeras vezes em que vira os pobres negros sofrerem a injustiça dos brancos. No dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o pai e o avô, que então ainda vivia, trancaram-se em casa e recusaram-se a ir ver a debandada. Vó Tonha, na época, não quis partir, e o pai acabou por permitir que ela ficasse. Já era velha, tinha 97 anos, liberta pela lei dos sexagenários. Para onde iria? Vó Tonha viveu na fazenda apenas por mais alguns dias, o suficiente para contar-lhes a história de sua vida. No dia seguinte, foi encontrada em sua cama, olhar sereno, um meio sorriso nos lábios, como se estivesse dormindo. Clarissa chorou muito, até que, cerca de 1 ano depois, começou a sonhar com ela, e era como se Vó Tonha ganhasse vida a seu lado, como sua amiga e protetora. Continua no capítulo 14. Até lá!